Proclamação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora, de Derek Prince. Capítulo 3. O Parente Redentor. Não podemos falar do remédio para a morte sem olharmos para a forma como a Bíblia retrata Jesus, como nosso parente redentor. Essa é uma das mais bonitas e vívidas imagens de Jesus encontradas no Antigo Testamento. Começaremos por ver o propósito pelo qual Jesus veio. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Quais eram as obras do diabo? Vimos no capítulo anterior que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O Filho de Deus, por sua vez, veio para desfazer tudo o que o diabo tinha feito contra nós. Precisamos de ter uma visão clara dessas duas pessoas. Jesus, o dador da vida, e Satanás, o tomador da vida. De forma a cumprir o propósito porque veio, Jesus tinha de se identificar conosco, isto é, com a raça humana. Um dos títulos preferidos que ele usou de si mesmo, mais do que qualquer outro dos evangelhos, foi Filho do Homem, o Filho de Adão, um descendente de Adão, um membro da raça humana. Isso está claramente exposto em Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Repare uma vez na clara delineação de pessoas e responsabilidades. Aquele que detém o poder da morte é o diabo. Jesus veio para o derrotar, para o destruir e quebrar o seu poder, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2,15. Enquanto as pessoas tiverem medo de morrer, elas permanecem em escravidão, porque a ameaça da morte pode impedi-las de fazer coisas que não fariam de outra forma. O medo da morte é a derradeira forma de escravidão. Jesus veio para nos libertar dessa escravatura, que é o medo da morte. Uma vez que nós, na nossa natureza humana, participamos da carne e do sangue, ele partilhou a nossa humanidade, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Jesus tornou-se como nós em todos os sentidos. Sem deixar de ser divino, ele tornou-se humano. Ele tornou-se um membro da raça humana, o Filho do Homem. Desta forma, ele ficou habilitado para ser o nosso parente redentor. Este é um conceito importante, introduzido no Antigo Testamento, mas continuado no Novo. O que é um parente redentor? Tenho de dar uma breve explicação sobre o parente redentor. Temos um problema porque, na maioria das versões em inglês, a palavra hebraica é traduzida de forma diferente em diferentes contextos. A palavra hebraica é Gaal. Ela é traduzida de várias maneiras: vingador ou vingador do sangue, redentor, próximo ou parente, parente próximo. Como redentor, esta palavra hebraica é aplicada a Deus quase 20 vezes no Antigo Testamento. Debaixo da lei de Moisés e na cultura de Israel no Antigo Testamento, o parente redentor tinha duas grandes responsabilidades. Se um homem vivesse sido assassinado, a primeira responsabilidade do parente redentor era seguir o assassino e matá-lo. Depois, se em vida fosse casado e morresse sem deixar descendência, era esperado que o parente redentor tomasse a viúva para sua esposa e gerasse descendentes para o falecido. Essa primeira responsabilidade está registrada em Números 35:19. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando, matá-lo-á. A segunda responsabilidade do Gaal, ou parente redentor, está ilustrada na história de Ruth. Ruth, a moabita, seguiu a sua sogra, Noemi, quando esta regressou a Belém. Noemi disse a Ruth que ela tinha um parente próximo chamado Boaz, homem rico e influente. Ruth foi respingar nos campos de Boaz e a relação entre ambos estabeleceu-se e acabou em casamento. Contudo,
havia vários passos a ser tomados antes que Boaz pudesse casar com Ruth. Aqui está apenas uma porção do 3º capítulo do livro de Ruth. Talvez queira ler toda a história na sua Bíblia, antes de continuar. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Gaal, Ruth 3:7-9. Ruth estava aqui a afirmar que Boaz, cujo nome significa nele a força, cumpriria a sua responsabilidade como seu parente redentor. No entanto, havia um parente que era mais próximo do que Boaz, cujo nome desconhecemos. Boaz lembrou a este parente que, caso ele pretendesse redimir a propriedade, também teria de se casar com Ruth. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Emimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se as hás de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Ruth 4:3-6. Era requerido ao parente redentor não só comprar a terra do homem falecido, mas também casar com a viúva, e assim levantar descendentes com seu nome. Essas são as duas responsabilidades do Gaal, o parente redentor. Primeiro, vingar a morte do seu parente. Segundo, comprar de volta a sua herança e casar-se com a viúva, criando descendência que perpetuasse o nome da família. Temos visto que Jesus veio como nosso Gaal, ou nosso parente redentor. Como cumpriu ele as suas responsabilidades nessa faculdade? Primeiro de tudo, ele foi contra o assassino, Satanás, e pôs um fim ao seu poder sobre nós. Ele foi o vingador do nosso sangue, o vingador contra aquele que foi responsável pela nossa morte. Em segundo lugar, ele tomou a igreja para si mesmo, como a noiva, tal como Boaz casou com Ruth, e assim restaurou-nos a nossa herança perdida. Isso está bem ilustrado em Romanos, onde Paulo diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7:4-6. Jesus como nosso parente redentor. Analisemos agora esta referência a Jesus como nosso parente redentor. De que modo se aplica a nós no Novo Testamento? Paulo diz que, de certa forma, nós estamos casados com a lei, mas através da morte de Jesus na cruz, nós fomos libertos dessa obrigação da lei. Assim sendo, agora temos liberdade de estarmos casados com outro noivo, Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, o nosso parente redentor. No entanto, tal como no caso de Ruth e Boaz, havia um outro que tinha o direito legal de ser o redentor. Esse era a nossa natureza carnal. Mas essa nossa natureza carne estava indisponível e incapacitada para ajudar. Assim, tal como Ruth, tivemos de nos voltar para o nosso Boaz celestial, Cristo, que nos tomou para si mesmo como a sua noiva. Ele fez por nós o que Boaz fez por Ruth. Através da nossa união com ele, a nossa herança é-nos restaurada e produzimos frutos agradáveis a Deus. Naquele costume do parente redentor, no Antigo Testamento, podemos ver, iluminados pelo Espírito Santo,
a beleza da imagem de Jesus como nosso parente redentor, aquele que veio para vingar a nossa morte pelas mãos de Satanás. Ele fez isto tomando sobre si mesmo a nossa morte, pagando a nossa penalidade. Dessa forma, ele libertou-nos do medo da morte. E, ao tomarmos-nos para si mesmo, como a sua noiva, ele restaurou-nos a nossa herança. Glórias a Deus. Lembre-se que Satanás é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus devolveu-nos a nossa herança. Ele tomou-nos para si próprio como a sua noiva. Nós somos libertos da escravatura da lei e do medo de morrer. Não somos mais mantidos em escravidão por causa da contínua ameaça da morte. O medo da morte foi retirado de nós. E em vez disso, temos uma nova herança, uma eterna herança em Jesus Cristo. E é por isso que eu não tenho mais medo nenhum da morte. Meu Deus do céu, porque Cristo venceu a morte. No nosso relacionamento com Jesus, o noivo da nossa alma, já não originamos atos pecaminosos produzidos debaixo da lei pela nossa natureza carnal. Em vez disso, produzimos frutos de justiça e retidão. Tornamo-nos agradáveis e aceitáveis para Deus. Já não existe condenação, já não existe medo. Podemos dizer como o apóstolo João: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em nós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. 1 João 2,8. O nosso parente redentor veio e levou-nos para si, vingou o homicídio e restaurou a nossa legítima herança na família de Deus. Medite sobre isto até que se torne real para si. É muito bonito, é lindo, é mesmo lindo, Senhor. Muito obrigada, meu Redentor, Jesus Cristo. Capítulo 4. A expiação. Chegamos agora à expiação, que é o que Jesus concretizou através da morte no nosso lugar. Na verdade, de certa forma, toda a revelação das Escrituras se centra na expiação. A expiação em si é uma palavra bonita, mas muitas pessoas que a usam não sabem o que significa. A expiação restaura o favor de Deus. É uma reconciliação, a união de Deus e do pecador num só coração. É uma completa e total reconciliação e união. Uma das imagens que me ocorreu para ilustrar o lugar da expiação na completa mensagem do Evangelho é uma roda. Numa roda, simplesmente falando, existem 3 seções: o círculo exterior, os raios e o eixo. Nessa imagem, o círculo exterior representa a completa provisão de Deus para todas as áreas da nossa vida, espiritual, física e material, para o tempo atual e para a eternidade. A completa provisão de Deus através do Evangelho é como o círculo exterior da roda, cobre tudo. Os raios que o suportam são as maneiras pelas quais Deus providencia. Por exemplo, um raio seria o perdão, que nos dá paz. Outro raio seria a cura, que nos dá saúde. Outro seria a libertação, que nos dá liberdade. E outro a santificação, que nos dá a santidade. Dessa forma, os raios suportam o círculo exterior, que é a provisão de Deus. Mas o eixo, o centro, é a expiação. Os raios descansam no eixo. Sem o eixo, eles não têm onde se suportar. Também, através do eixo, vem o poder motor que move a roda. Na provisão de Deus, a expiação é o eixo, o centro da roda. É dela que tudo depende. É através dela que o poder para a vida cristã é fornecido. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2,9. Repare na última frase: para que, pela graça de Deus, Jesus provasse a morte por todos. Ele provou a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar. O que nos estava destinado caiu sobre ele. Isto é declarado em Isaías: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. A palavra que é traduzida por iniquidade também quer dizer rebelião. A rebelião de toda a raça humana está resumida nesta frase: cada um de nós se desvia pelo seu próprio caminho. Viramos as costas a Deus e seguimos o nosso próprio caminho. Fizemos o que nos aprouve.
estabelecemos os nossos padrões, agradamos a nós mesmos e vivemos para nós mesmos. Numa palavra, tornamo-nos rebeldes. Mas o Senhor fez com que a rebelião de todos nós caísse sobre Jesus. Ao ser pendurado na cruz, toda a nossa rebelião foi derramada sobre ele. E ali, sobre ele, pendurado naquela cruz, caíram todas as consequências mais da rebelião: a enfermidade, dor, angústia e finalmente a morte. Mas ele não morreu por si. Ele morreu a nossa morte. Ele provou a morte no nosso lugar. Ele foi o nosso parente redentor. Glórias a Deus. Profecias da expiação. Nos versículos que seguem a Isaías 53:6, temos, através de inspiração profética, uma descrição vívida e detalhada do sofrimento de Jesus, escrita mais de 700 anos antes de ter acontecido. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, 7 e 9. Vejamos alguns dos detalhes que foram tão rigorosamente cumpridos no sofrimento e morte de Jesus. Primeiro que tudo, ele não abriu a boca. É enfatizado várias vezes nos evangelhos que ele não tentou responder aos seus acusadores ou justificar-se, ou advogar sua causa. Ele não abriu a boca. Então, da opressão e do juízo foi tirado. Acusações injustas e um julgamento desleal levaram à sua morte. Depois, foi cortado da terra dos viventes. A sua acusação e julgamento culminaram na sua morte. Também os detalhes do seu funeral são extraordinariamente exatos. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Passamos do plural, os ímpios, para o singular, o rico. Historicamente, vemos que Jesus foi levado para o enterro com 2 ladrões, os 2 ímpios que foram crucificados ao seu lado. Mas depois, ele foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Que precisão! Então, é novamente enfatizado que o seu sofrimento não era pelos seus próprios pecados ou culpa, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele estava completamente inocente e, no entanto, morreu a morte de um criminoso. Os versículos que se seguem mostram como o propósito de Deus foi cumprido na morte de Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 10, 12. Novamente, reparamos na extrema exatidão destes detalhes. No versículo 10, está declarado o divino propósito para a morte de Jesus. Ele pôs a sua alma por expiação do pecado. Ele tornou-se na culpa ou pecado de toda a raça humana. Nas palavras que prosseguem o versículo 10, vemos que a sua ressurreição está lá predita. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Já tinha sido declarado que ele seria cortado da terra dos viventes, e contudo, agora é dito que ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Isto só pode acontecer através da ressurreição. Depois, na segunda metade do versículo 11, diz: com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades e assumiu a nossa rebelião, assim sendo,
Agora ele tem autoridade para nos oferecer a sua retidão. Ele tem autoridade para nos justificar. Finalmente, no versículo 12, lemos que ele derramou a sua alma na morte. Compare isto com a declaração de Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aqui, onde diz vida, a palavra hebraica é alma, pois a vida, ou alma da carne, está no sangue. Quando Jesus derramou a sua última gota de seu sangue na cruz, ele derramou a sua alma. Ele entregou a sua alma como a expiação, como a oferta pelo pecado. Ele morreu a nossa morte. Ele tornou-se a nossa oferta pelo pecado. Então, regressado dos mortos, ele tem autoridade para nos conceder a sua justiça. Ele verá a sua posteridade. Nós que pela fé em Jesus nos chegamos a Deus e nascemos de novo, tornamo-nos a sua posteridade. Ele prolongará os seus dias para todo sempre. Ele é ressuscitado novamente para a vida eterna. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele torna-se um instrumento para cumprir todos os propósitos de Deus na terra. Medite especialmente nesta afirmação. Ele derramou a sua alma na morte. Ele derramou seu sangue. Não sei se já se apercebeu que quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, toda a vida do Deus Todo-Poderoso foi entregue para a redenção deste mundo. Há mais poder numa gota de sangue de Jesus do que em todas as forças do pecado ou iniquidade em todo o mundo. Meu Deus, poderoso Deus. Quando Jesus se entregou na cruz, quando ele verteu a sua alma com o derramamento do seu sangue, ele disponibilizou para nós todas as riquezas e recursos da vida eterna e ilimitada com Deus. Depois, quando ele ressuscitou dos mortos, ele veio oferecer-nos paz e total perdão. É assim que ele, sendo nosso parente redentor, derrotou o nosso inimigo Satanás e resgatou-nos a nossa herança. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Sigo que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu traje até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro
inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu